Olha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além da Trilha, o podcast que compartilha trajetórias de pessoas que transformam vidas, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, seja na sua dedicação e no seu propósito. Hoje nós vamos conhecer uma história muito interessante. É do Dr. Marcelo Garcês de Carvalho, psicólogo, farmacêutico e responsável técnico pela Farmaviter, que é muito conhecida em Barbacena, inclusive é pioneira no ramo aí de manipulação. A primeira farmácia exclusivamente barbacenense. Ele vai contar um pouquinho dessa história também para nós, né, doutor Marcelo? Ele é filho também de um farmacêutico muito querido na nossa cidade. Marcelo cresceu em um ambiente de cuidado com o outro e trilhou um caminho próprio, unindo ciência, saúde mental e tradição familiar. Vamos mergulhar nessa jornada de vida interessante, marcada por amor à profissão, compromisso com a comunidade e com muita inspiração. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigado, Gilmar. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Compartilhar com a gente um pouco dessa história de vida. Sim, é um prazer. Psicólogo, né? Sim. Farmacêutico, se dedicando nessa área na área de manipulação. Sim. Não é isso? Sim. Para a gente começar, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente da sua infância. O senhor é barbacenense? Nasceu em Barbacena? Sou barbacenense, nasci aqui, nasci no ano de 66. Foi justamente o ano que meu pai saiu da cidade de Cipotânea. Ele herdou a farmácia do pai dele, meu avô também era farmacêutico. Ou seja, essa ligação da saúde já vem lá das raízes. Eu costumo brincar que eu nasci no fundo da farmácia. E não é brincadeira, não. De fato, eu nasci no fundo da farmácia. Quer dizer, nasci na policlínica, no hospital. Mas os meus primeiros dias de vida foi no fundo da farmácia, porque quando meu pai veio para cá, ele alugou a loja e a gente morava no fundo. Tinha uma extensão essa loja. Era ali... Ele do seu avô? A farmácia São José em Cipotânea. Em Cipotânea. Mas quando veio para cá, ele alugou um imóvel ali na Rua 15, onde que hoje... No ano que foi, seu cidade? No ano que eu nasci, 66. Exatamente, eu nasci em julho. E após o meu nascimento, eu fui morar no fundo da farmácia. E ali eu cresci e fiquei ali até os 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, até a gente mudar para uma outra casa. Era uma farmácia tradicional. Era uma farmácia tradicional, aquela farmácia antiga, sabe, Gilmar? Que prestava serviço, aplicava muita injeção. Você conhecia ali todos os clientes? Todos os clientes, a cidade era menor, né? E um fato interessante é que não tinha tantos médicos como tem hoje. Graças a Deus, hoje a gente tem muitos profissionais da medicina. Mas o farmacêutico aquela muito, né? Graças a Deus, hoje a gente tem muito mais acessibilidade, né, ao médico, que é fundamental. Mas o farmacêutico tinha um papel muito relevante e às vezes dá até um encaminho. Uma muito antiga, né? Muito antiga, muito antiga. E como que foi crescer, né, numa família assim, muito ligada a essa questão da área da saúde? Olha, para mim foi maravilhoso, para mim é uma coisa assim, meio que instintiva, natural, eu cresci com isso. Eu tenho também outros parentes ligados à saúde, tio médico, meu irmão formou em medicina, então a conversa lá em casa sempre foi assim. Para você ter uma ideia, na hora do almoço, em vez do meu pai falar assim, meu filho, me passa a cenoura, ele falava assim, meu filho, me passa o beta-caroteno. Você quer um pouquinho de bromelina? Ou seja, era o abacaxi. Linguajar próprio lá, né? Sempre. E eu vi muito meu pai atender também, por telefone, pessoalmente. Isso vai entranhando na gente, né? Funcionava quase que, né, uma figura ali desse apoio na área da saúde mesmo, né? Total, total. As pessoas confiavam mesmo. Confiavam, confio até hoje. Mas no passado, por essa falta de acesso, a atuação do farmacêutico ela é meio que heróica. Sim. Ele fazia de tudo. Mais remotamente, remetendo lá ao meu avô, que exercia a prática num povoadozinho que não era nem cidade, era distrito, Cipotânea era distrito de Alto Rio Doce. E lá, o médico chegar era muito difícil. Tinha um médico em Rispera, que, por coincidência, foi meu avô, né? Não deixa de ser meu avô, é meu avô. Meu pai casou com a filha do médico de Rispera e o médico em Alto Rio Doce. Para chegar em Cipotânea era muito difícil. Tinha que ir a cavalo, não tinha automóvel.
Então, às vezes, o farmacêutico tinha que socorrer, às vezes fazia uma ajuda, né? Até parto. Tinha que ter uma noção, fazer, né? E outras coisas, um curativo, um primeiro atendimento, uma urgência. Claro que encaminhava, né? Chamava o médico, encaminhava. Às vezes o farmacêutico ia junto com o paciente, dando socorro até chegar no médico. Isso vem melhorando. O país vem melhorando, né? Todas as áreas, né? É. Tem sofrido grandes evoluções, né? Fala-se muito na tecnologia, mas as outras profissões também vêm acompanhando a sua evolução, né? Para você ter uma ideia, o grande desafio do exercício de farmácia lá na época do meu avô, meu avô chamava José Inácio e formou em 29 na Faculdade de Ouro Preto. Perdão, 1926. Eu, infelizmente, não o conheci, mas eu já ouvi tanto a história dele, está até registrado em livro, porque meu tio, Geraldo Barroso, escreveu a história dele, está registrado em livro. O grande desafio dele lá em Cipotânea, para você ter uma ideia, eram as verminoses. As crianças, áscara do lumbricoides, aquele amarelão, aquela doença do jeca-tatu, que dava desânimo nas pessoas, no lavrador. E ele lidava com isso, tanto é que ele teve interesse e desenvolveu e patenteou, criou 2 medicamentos para o combate à verminose, que foram muito importantes na época. Claro que depois, com a evolução da tecnologia, vieram outras coisas, né? Hoje muito mais modernas, com menos efeitos colaterais, mas ele chegou a criar, desenvolver, patentear e fabricar 2 medicamentos para combate à verminose. Só que ele não queria sair daquele rincão de Cipotânea. E aí ficou inviável a comercialização e tudo, aí depois ele vendeu a patente. Mas, graças a Deus, tem evoluído, né? Mas o meu pai, quando veio para Barbacena, ainda exerceu a farmácia heróica. Não só ele, mas grandes farmacêuticos que a gente teve aqui na cidade, né? A gente pode citar alguns, eu tenho medo até de esquecer, mas vamos lá, né? Vicente Araújo, seu Eduardo, seu José, que é pai aqui do diretor da rádio, né? Francisco. Até tinha uma confusão muito grande, porque o seu José era... O José Francisco teve muito tempo ali a farmácia na Avenida, né? Mas começou na Rua 15, do lado do Apolo. Farmácia São Luís, do José, pai do Francisco. Grande farmacêutico. E a farmácia São José, do Luiz, meu pai. Entrou até para o anedotário da cidade, né? Só em Barbacena mesmo para ter. O dono da farmácia São Luís chama José, e o dono da farmácia São José chama Luiz. E tivemos outros grandes farmacêuticos também, inúmeros. Ajudaram, né, a construir essa história aí da cidade. Sim. Você fala com muito carinho do seu pai, né? Sim. Que impacto que ele teve na sua vida profissional e na sua vida pessoal? Total. E o interessante é que eu fui para outros caminhos. A profissão de farmacêutico não foi minha primeira escolha. Eu me formei primeiro em psicologia, ele nunca quis me influenciar, nunca quis me direcionar para nada, respeitou a minha escolha e eu fui muito feliz nessa primeira escolha também. Mas depois que eu me formei em psicologia em Juiz de Fora... Como que surgiu o interesse por essa área? De psicologia? Isso. Olha, Gilmar, chegou na hora de eu escolher a minha profissão, no último ano do ensino médio, eu fiz uma conciliação eu sempre gostei muito de ciências humanas, história, geografia, sempre gostei muito de ler, literatura, sociologia, e sempre gostei muito da área da saúde. Então, a psicologia fica um pouco aí na interseção das duas coisas. É uma psicologia, é uma profissão da área da saúde, mas está ligado muito à questão das humanas, da filosofia, Sim. de tudo. Foi por isso. E como que você consegue... Depois você faz farmácia, né? São profissões, são áreas distintas, mas ao mesmo tempo que se complementam, né? A psicologia está em tudo. Eu diria isso. Porque ela trata do comportamento humano. Então, qualquer outra opção que eu fosse fazer,
eu esbarraria com a psicologia. Acredito nisso. A farmácia nem tanto, porque ela é muito restrita. Eu acho até, na minha concepção, a psicologia é a profissão mais difícil de se exercer. Não é a profissão mais difícil de você entrar na faculdade, não é a profissão mais difícil para você se formar, mas ela é muito difícil de se exercer, com todo respeito. Ela vai trabalhar a pessoa, né? O ser humano. Né? E não tem regra geral, né, Gilmar? Exatamente. Cada pessoa é de um jeito. Então, o psicólogo tem que exercer a arte da humildade. E é o mais difícil, porque você passa 5 anos nos bancos lá da graduação para você chegar no final à seguinte conclusão: eu tenho os fundamentos dos mecanismos psicológicos, mas vai sentar na minha frente uma pessoa que eu nada sei. Então, cada uma pessoa é um universo diferente. Sim. Na farmácia, não. Você pega a química, na farmácia, você pega uma lei. Essa lei é a lei da natureza e ela pode ser replicada e ela vai ser sempre igual. Uma reação química acontece sempre da mesma maneira. Com o ser humano, não. É diferente, né? O senhor atuou na área da psicologia? Atuei. Ou atua? Não atuo mais não. Hoje, gostaria muito de atuar, gosto muito das duas profissões, mas chegou num momento... Foi desse desejo do senhor sair da psicologia e fazer farmácia? Foi após o adoecimento do meu pai. Eu já peguei licença, eu trabalhava como psicólogo na antiga escola agrotécnica, hoje o IFET, né? Trabalhava lá como psicólogo, da assistência para os funcionários, alunos, para as famílias dos alunos. Sim. E meu pai adoeceu e adoeceu gravemente. No último ano do adoecimento dele, já peguei licença sem remuneração para estar junto dele. E também para dar conta dos desafios. Concursado, né? Concursado. Chegou a aposentar? Não. Aí, depois do falecimento dele, continuei sem trabalhar com a licença de remuneração, até chegar no momento, 2 anos depois, já estava no 3º ano de licença, a responsabilidade... E sem a presença dele lá na farmácia, minhas incumbências aumentaram muito, né? Então, até por conta de responsabilidade também, porque a gente não pode banalizar. Não dá para você fazer uma coisa pela metade. A psicologia exige muito, exige uma dedicação. Não é só você estar ali, cumprir a carga horária. Exige estudo, envolvimento, você tem que estar aperfeiçoando, e a farmácia também. Mas se eu abdicasse da farmácia, o que ia acontecer? Muito provavelmente nós teríamos hoje a continuidade da Farmavita e fecharíamos vários postos de trabalho, e eu fiquei pensando nisso também. E na época do falecimento do meu pai, minha mãe trabalhava comigo. E ela sempre trabalhou com meu pai, e ela sempre gostou muito de... Ela também tem formação na área? Não, ela é pedagoga. E quando ela aposentou, ela foi ajudar meu pai. Ela sempre foi muito incentivadora. Era um sonho do meu pai abrir a farmácia de manipulação. E ela deu muita força para ele. O encorajou e foi junto com ele, porque ela estava aposentada. Sim. Então, os fundadores da Farmavita... O início do empreendimento... Desde o início. A sociedade era na outra farmácia, na farmácia São José. Na Farmavita, não, já foi só do meu pai com a minha mãe. Meu pai teve um sócio no início, o Dr. René, que hoje é dono da Renilab, Laboratório São José, e até ligado a gente, pois a esposa dele é prima nossa, a Lúcia, pessoas ótimas. Mas aí a sociedade só durou um pouco, nem passou do 1º ano, e ficou só meu pai e minha mãe. Foi aí que eu estou te falando, que ficou uma questão familiar. Eu já trabalhava aqui como psicólogo, ajudava na farmácia de manipulação um pouco. E a farmácia começou a crescer muito. Foi naquela época, Gilmar, Qual que... ano, você lembra? Lembro, a farmácia foi criada em 92. Você é pioneiro em Barbacena, então trouxe para cá essa inovação, né? Existia manipulação, sempre teve manipulação, mas a manipulação era no fundo das farmácias antigas.
Sim, as próprias farmácias. Então, meu pai manipulava, mas assim, naquela época, antes da abertura, porque aí teve uma questão muito importante, veio o governo Collor. Não sei se você lembra, houve uma abertura para importação, né? O Collor, apesar de todas as críticas e ponderações que a gente pode fazer, e a história está aí para mostrar, ele teve uma importância nesse aspecto. Porque o Brasil antes, desde a época dos militares, depois veio Sarney, depois Itamar, era muito fechado. Tanto é que o Collor falou que no Brasil não tinha automóvel, tinha carroça. Hoje a gente vê que era verdade. Então, quando houve abertura para a gente poder importar, porque infelizmente o Brasil é muito atrasado na indústria química fina. A gente não produz os insumos que são usados, os ativos, aquilo que faz efeito, né? A gente produz muito pouco, quase nada. Até hoje existe essa importação. Até hoje a gente é dependente da importação. Inclusive a farmácia de importação, a farmácia de manipulação importa dos mesmos fornecedores importadores que fornecem para a indústria. Tanto é que você pode reparar que após a quebra da patente de algum medicamento, porque o laboratório que cria, inventa, pesquisa, com toda a justiça, tem um prazo que pode variar aí. É onde começa a manipulação, quando há essa quebra de patente? Sim, com a manipulação, com esse vulto. Se abre. Manipulava-se alguma coisa, mas sempre com as ervas daqui do Brasil, pomada, xarope, aquele elixir antigo. Sim. Mas aí, com a abertura da importação, houve um crescimento muito grande. Porque aí também, Gilmar, a manipulação passou a ser um local de mais fácil acesso para a população de baixa renda. Sim. E logo depois veio também a criação da Anvisa, foi em 98, foi muito importante, e a lei do genérico. Porque com a lei do genérico, os prescritores, médicos e outros prescritores, odontólogos, começaram a perceber que além do nome da marca, existia o nome da substância, que fazia o mesmo efeito. Então isso já estava acontecendo há muito tempo lá na Europa e em outros países, que é a proliferação dos genéricos. E, pois, após a patente, onde o inventor, quem desenvolveu a molécula, o ativo, já oferiu seu lucro e pagou todo o seu empreendimento, obviamente, após esse período, que essa molécula pode ser copiada, o preço cai. O preço cai. Por isso que o genérico é mais barato. Por isso que o medicamento da manipulação é mais barato. Mas só que a manipulação veio antes do genérico. Veio quando abriu essa importação. Aí veio antes do genérico. Qual que é a diferenciação, né, do genérico para o manipulado e do original? O original é aquele que a gente fala referência. Leva o timbre do laboratório que o criou. Então, como eu te disse, ele tem um período que esse laboratório tem... um investimento, pesquisa, né? Muito investimento, altíssimo, né? Inclusive, na pandemia, nós tivemos casos até de quebrar essa questão da patente. Patente, né? Para dar acesso, isso. E cada país tem sua lei da patente. Aqui no Brasil, uma patente pode variar de 5 a 10 anos. Mas vamos colocar 10 anos. Após 10 anos, a patente cai. Quando o remédio é importado, ele é submetido à lei nacional ou ele é submetido à lei nacional, às regulamentações da Anvisa. O medicamento, ele entrou no país, ele passa a obedecer essa regra. O próprio importador, ele tem que ter uma licença para fazer essa atividade. Entendi. E a Anvisa fica muito de olho, vai lá, fiscaliza, faz auditoria. Inclusive nós mesmos, que somos clientes dos importadores, fazemos auditoria em quem nos fornece. Nós temos uma associação nacional muito forte, muito ativa, e ela é muito capaz tecnicamente. Então, todo ano, ela escolhe uma equipe de experts farmacêuticos com gabarito para auditar esses fornecedores. E são ótimos fornecedores, né?
Porque se não for bom, ótimos fornecedores, não fica no mercado. E qual que é a visão da classe médica hoje com relação a esses modelos de medicamentos, né? Olha, ainda tem um pouco de preconceito, tem um pouco de desinformação, porque pelo poder econômico, o medicamento de marca, o medicamento industrializado, ganha mais credibilidade e confiabilidade. Agora, eu não vou tirar a razão de alguns prescritores que pensam na multiplicidade de técnicas que pode haver, porque são inúmeras farmácias de manipulação, né? São inúmeras farmácias e ele Então, fica assim. Depende De cada farmácia. Também está ligado à própria indústria farmacêutica, né? Se ela não tiver qualidade, ela pode entregar um produto que também. Quem não tiver qualidade, seja uma empresa pequena com uma farmácia de manipulação ou uma empresa grande, né? de genérico, não fica. Agora, o genérico, isso é importante ressaltar, ele passa por um teste que chama bioequivalência e biodisponibilidade. E esse teste comprova que ele tem o mesmo perfil de absorção e de liberação do fármaco na curva absorção, concentração, tempo, igual ao original. Aí ele pode pôr a tarja de genérico. E aí o genérico passa a ser equivalente ao produto de marca. Ainda tem um similar, mas hoje o similar, olha que curioso, hoje o similar também faz teste de bioequivalência e biodisponibilidade. Mas, às vezes, o nome do similar ficou tão conhecido que a empresa que produz similar não quer pôr um nome genérico, mas fez os testes. Fez os testes. Hoje, praticamente, todo medicamento tem teste. Hoje, o que representa a farmácia de manipulação? Ela consegue produzir quantos por cento hoje? É uma fatia, é uma fatia ainda muito ínfima, muito pequena. Ela consegue produzir 1% de todo ser oferecido 1% do mercado farmacêutico de manipulação. Mas isso tem uma razão de ser, né? A produção farmacêutica, ela é manual. Ela é para atender às individualidades, especificidades, porque nem tudo está no mercado de acordo com a necessidade terapêutica. Uma pessoa tem um peso diferente da outra, tem as idades, tem as farmacêuticas. Às vezes uma pessoa precisa tomar um farmacêutico, mas está com uma limitação, por exemplo, a deglutir, e só existe na forma de comprimido. Tem a manipulação. Pode pegar esse comprimido, até comprar mesmo na drogaria, se transformar numa forma líquida. Uma pessoa que está com recém-operada, com problema de deglutição, ou que está com problema neurológico, um Parkinson, Alzheimer, alguma coisa assim, ou uma demência, pode tomar sua medicação. Pode ajustar as doses para criança, para recém-nascido. A gente faz medicamento para recém-nascido. Imagina a dose para um recém-nascido que está numa UTI pediátrica, que está com 7 meses, que nasceu com 7 meses de gestação, né? Está com poucos dias de vida e precisa tomar uma medicação. Não vai encontrar no mercado. Tem que ser manipulado. A manipulação ela tem essa flexibilização. Tem essa flexibilização. Inclusive, nos hospitais, aqui mesmo em Barbacena, tem farmacêutico apto a manipular e já manipula lá mesmo, no próprio hospital. E quando precisa, recorre a nós. A gente mesmo e os outros colegas de outras farmácias de manipulação já manipulamos muito para o hospital. Então, a gente está aí para a gente atender o que não tem no mercado. Claro que, como eu te contei, a história nos colocou num lugar de servir a população lá, quando teve essa abertura de importação e não tinha ainda o genérico, de servir a população que não tinha condição de comprar um medicamento de marca. Então, no Brasil, a história da manipulação tem esse viés. Então, a gente chegou a produzir muito medicamento que tem no comércio
E ainda produzimos até hoje. Mas... menor, né? Eu, particularmente, devo ser cliente lá da farmácia nesses 30 anos aí. Sim. Minha mãe faz uso de medicamentos, né? Sim, medicamentos, sim. eu sempre manipulei ela. Sim, sim. E aí, muitos desses clientes que manipularam nessa época, principalmente aqueles medicamentos de uso contínuo, perceberam a eficácia e continuaram. Engraçado que a gente tem hoje até pessoas que preferem manipular do que comprar, porque com a indústria genérica, essa proliferação de muitas indústrias de genérico e muitas farmácias, a farmácia popular, farmácia de Minas, farmácia nos postos, graças a Deus, o brasileiro passou a ter muito mais acesso ao medicamento. E aí, hoje você encontra medicamento mais barato, farmácia drogaria, do que na manipulação. E, por outro lado, a exigência para a nossa atividade foi aumentando, a vigilância sanitária foi apertando o parafuso, exigindo mais rigor da nossa parte, a gente foi cumprindo e aumentando o custo. Então, você encontra, às vezes, um medicamento muito mais barato na drogaria. E, mesmo assim, tem gente que larga de comprar na drogaria. Eu acho engraçado. Já conversei com vários clientes. Olha, esse medicamento que você faz aqui, você encontra ali, você não precisa esperar manipular, você chega na farmácia, já está pronto, muito mais barato. Não, mas eu quero manipular. Então, tem isso também. O gosto do cliente, né? Tem isso também. E aí a gente está cada vez mais manipulando menos medicamentos que são industrializados. E aí esse viés, com o tempo, vai se desfazer. Por exemplo, a farmácia de manipulação nos Estados Unidos, na Europa, ela é realmente para manipular as exceções. As exceções. O que no Brasil, que você falou que é um pouco diferente, né? E a gente está a serviço da terapeuta, a gente está a serviço do prescritor, né? O médico quer fazer uma associação que não tem na indústria, quer fazer uma dose que não tem na indústria. Às vezes é difícil para o paciente partir um comprimido. Às vezes, partir no meio até que é fácil, né? Dependendo do comprimido. Tem ali aquela marquinha, né? Mas às vezes tem que partir em 3 partes, em 4 partes. Aí a partição não fica perfeita. Não fica. Aí a dose não é perfeita. Ô Marcelo, são mais de 30 anos. Sim. A responsabilidade a gente sabe que é grande, né? Qual que é o peso desse trabalho aí? O senhor está à frente agora desse empreendimento. Olha, é uma responsabilidade muito grande. Na minha atividade, como muitas outras atividades, né? A gente não pode baixar a guarda. A gente tem que estar sempre pensando em aprimorar, tem que ter uma gestão da qualidade. E sozinho a gente não faz nada, né? Sou eu e mais 5 farmacêuticos, somos 6. Tem uma farmacêutica responsável pela gestão da qualidade, qualificar os fornecedores. Todo o insumo que chega na farmácia, ele passa por um rigoroso controle de qualidade. Nós temos também um laboratório de controle de qualidade terceirizado que faz testes mais sofisticados que a gente na farmácia. A gente não tem aparelhagem para isso e nem tempo. A gente tem um terceirizado, a gente manda a amostra todo mês, a gente faz monitoramento, a gente tem um almoxarifado muito controlado, relação temperatura, umidade. A gente leva muito a sério a validade, tudo isso. É tudo muito padronizado. Quando a gente compra uma coisa nova, um ativo novo, a gente estuda qual vai ser o recipiente que a gente vai colocar ali junto com aquele ativo. Esse recipiente não é só enchimento, não. Ali entra toda a ciência farmacêutica, né? Ali, esse recipiente vai promover uma absorção mais rápida do fármaco, se isso for necessário, ou o contrário, que ele faça efeito durante mais tempo. Vai garantir a preservação desse fármaco, às vezes com antioxidante, às vezes com quelante, o que for, né? Então, a gente estuda muito, e não paramos de estudar. Todo ano a gente vai em congresso, a gente tem consultorias, a gente tem 3, 4 consultorias para assuntos diversos, inclusive a questão da administração, gestão de pessoas, porque se a gente não tiver uma empresa
bem gerida, com uma equipe coesa, onde as coisas são muito bem encadeadas, a gente pode falhar nesse processo. Com toda a vontade de acertar, a gente pode falhar. Inclusive, vocês têm também a manipulação na área de veterinária, né? Temos, na área de veterinária, já temos autorização do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a gente vai, em breve, evoluir nessa autorização, porque a gente está manipulando para os animais, principalmente para os pets, pequenos animais. Aí O custo também é menor, porque as pessoas reclamam muito que o custo de medicamento para animal é muito é mais caro. muito caro industrializado, muito mais caro que o uso humano. Ontem, por exemplo, tive contato com um cliente que me ligou. Infelizmente, eu não o pude atender, mas encaminhei para ele fazer uma manipulação de Juiz de Fora, Belo Horizonte. O medicamento para o cãozinho dele, que está com problema no coração, R$ 700 por mês. E ele vai manipular e vai conseguir, eu não digo um preço baixo, mas vai conseguir na metade desse preço ou menos. O veterinário industrializado é muito caro. É caro. Então, hoje vocês já fazem a manipulação de vários medicamentos. O que é, aí que é um detalhe, o que é de uso comum, de uso humano com uso veterinário. Entendi. O que é medicação. O que é só de uso veterinário, aquilo que só os animais usam, a gente em breve vai poder fazer. Porque tem que ter uma instalação diferente. E a gente já está correndo atrás disso. E esses estão mais concentrados em que categoria de prescrição? Você fala dos animais? Mais para os pets. Os gatos, principalmente gato e cachorro. Agora, você imagina na espécie canina, que você tem um cachorro pequenininho e um cachorro muito grande, de uma raça, tem uma variedade muito grande. Questões, né? O gato nem tanto, né? Mas o cachorro, você tem aquele cachorro, eu não sei, eu não guardo muito nome de raça, mas aquele mini, você sabe, Gilmar? Aquele cachorro mini? Tem vários, né? Tem... Em casa, por exemplo, eu esqueço os nomes dos cachorros, né, das raças deles. Aí você tem um pastor belga que é enorme. Belga, já tive pastor belga. É enorme. Um poodle, né? É um poodle pequenininho e um pastor. Olha a diferença de peso. A dose tem que ser diferente, né? Exatamente. E o cachorro também a gente trabalha muito a aceitabilidade, a gente trabalha muito com o paladar, que é totalmente diferente do paladar humano. Então, como que o senhor considera hoje os principais desafios, né? Empreendedor farmacêutico? O maior desafio hoje é a gente conseguir passar para os profissionais de saúde, principalmente para aqueles que dão o diagnóstico e propõem tratamento, que são os prescritores. Médico, dentista, nutricionista, médico veterinário, principalmente para esses. O que a gente pode fazer? Às vezes eu fico vendo algumas coisas, às vezes as pessoas com dificuldade de adaptar o tratamento, e eu penso, poxa, nós estamos aqui, nós estudamos tanto, estamos aqui para isso, somos credenciados, somos auditados, temos selo, e levamos tão a sério para a gente estar aqui para atender, fazer adesão ao tratamento. Estamos aqui para isso. Vou até te contar um caso muito pitoresco. Aconteceu até com meu sobrinho. A minha cunhada me ligou, meu sobrinho na época tinha 4 aninhos, estava com uma infecção e morando em Belo Horizonte, com infecção, mãe pediatra, pai médico também, cardiologista, meu irmão, e não queria tomar o remédio de jeito nenhum, o industrializado, o antibiótico em forma líquida, simplesmente porque o xarope era rosa. E ele, absorvendo um pouco dessa cultura que eu até critico, né? Uhum. Que é menina rosa, menino azul, mas ele foi contaminado por isso, ele não queria de jeito nenhum. E a mãe tinha que colocar a goela abaixo. Ela me ligou e falou assim, você consegue fazer para mim? Eu falei, mas na hora. Fiz o antibiótico, coloquei em outra cor, fiz o sabor apropriado para a criança e não deu problema de adesão ao tratamento. Então, a gente está aí para ajudar na adesão, ajuste de dose, fazer associações de fármacos. A gente tem várias formas de ajudar, inclusive a gente tem
um tratamento que é através da pele. Uhum. A gente tem, com toda a tecnologia que estamos hoje, que o remédio é passado através da pele e cai na corrente sanguínea. Para aliviar aqueles que não podem ficar tomando muito anti-inflamatório, faz mal para o estômago. Então, a gente tem muita alternativa. Tratamento de dor. Se uma pessoa fazendo tratamento de dor crônica, tomando analgésico, remédio para dor durante muito tempo, Tem outros efeitos colaterais. vai ter problema gástrico, vai ter problema hepático. Esse que é passado na pele, ele não tem a primeira passagem hepática. Então, eu queria ter a oportunidade de passar isso, porque nós não temos poder econômico e nem a condição, porque a gente tem que estar também dentro do nosso estabelecimento cuidando das nossas encomendas, nossos clientes. A gente não pode sair por aí fazendo marketing, apesar da gente, de vez em quando, ir num ou no outro consultório. Então, eu queria... A farmacêutica é poderosa. Tem um relacionamento muito forte com os prescritores, e uma coisa até que eu critico muito, às vezes até de uma forma assim, que não deveria existir, que é com agrados, presentes. Acho que isso não deveria existir na área da saúde, né? Acho que a adesão de um prescritor para um produto, e eu respeito todas as opiniões, inclusive quando é expresso na prescrição que só pode ser feito daquela forma, a gente não faz. Não faz. Mesmo que o cliente queira que a gente faça, a gente não faz. Né? A vontade do prescritor tem que ser respeitada. Mas eu queria, esse é o maior desafio. Tanto é, Gilmar, que no mês passado nós participamos de uma jornada na Faculdade de Medicina. Montamos um pequeno stand, fomos com os nossos utensílios de manipulação para mostrar para os estudantes de medicina como se faz uma forma farmacêutica em pequena escala, manipulada, em que pode servir. Nos colocamos à disposição. Que amanhã eles serão os futuros prescriçores. Exatamente. Inclusive, reitero aqui, qualquer pessoa, estudante da área da saúde, se quiser conhecer por dentro, nós estamos abertos. É só ligar para a Farmavita, para o nosso telefone, é fácil de achar na internet, e conversar e falar que ouviu isso no programa, aqui junto com você, Gilmar, e que quer conhecer nossas instalações, a gente agenda uma visita. Fica um convite aí, né? Fica como um convite. Convite. E queira conhecer um pouco mais desse trabalho. Um prazer, não vai ter nada mais prazeroso do que a gente mostrar aquilo que a gente é apaixonado, aquilo que a gente faz. Inclusive, tem muitos farmacêuticos aí que fazem estágio lá, né? Tem. A gente sempre gostou, da época do meu pai. Não existia nem um curso de farmácia aqui. A gente recebia estagiário de Ouro Preto, de Juiz de Fora, outras cidades. E é bom para o estagiário e para a gente, porque a gente aprende muito. O estagiário... não fez estágio lá com você, né, Camila? Isso. Foi um prazer. E diante de tantas dificuldades, o que te motiva, né? A gente sabe que toda profissão, toda área encontra os desafios. O que te motiva a continuar? Então, é isso. A questão, assim, da paixão, acho que vem dessa história toda que eu te contei, que eu nasci dentro do estabelecimento farmacêutico, do meu pai, de ver ele atuando, depois de eu ver a luta da minha mãe junto com meu pai. Então, eu carrego muito essa questão, a gente nem sabe por quê, mesmo eu sendo psicólogo, né? Isso é muito a nível inconsciente, tem uma paixão envolvida. E depois, quando eu fui fazer a faculdade, trabalhar com meu pai, eu passei a gostar muito da profissão também, a gente ajuda muitas pessoas. E outra coisa que me motiva é que nós temos cerca de 50 colaboradores. Então, estar junto com esses colaboradores. Empregabilidade, estar ali e ter um relacionamento com quem trabalha. A gente procura, nem sempre a gente consegue, mas a gente procura ter um ambiente harmônico, ajudar também os jovens, cada um no seu crescimento, mesmo que eles saiam da empresa. Hoje a gente já passou por lá muita gente, a gente tem gente que estava lá fazendo faculdade em outra área, estão muito bem e sempre voltam. Às vezes vão querer o seu próprio empreendimento. Né? É muito justo, né? Isso que faz o país crescer e todo mundo ter acesso.
Doutor Marcelo, fora da farmácia, fora da Farmavida, quem é o senhor? Casado, filho? Eu sou Como o casado. senhor recarrega as baterias? Porque a gente sabe, principalmente o senhor que é psicólogo, sabe dessa necessidade também para que a pessoa seja um bom profissional, ela tem que ter também uma vida pessoal, né? Sim. Feliz, né? Satisfeita. Sim, sim. Sou casado, tenho 3 filhos, 2 do primeiro casamento e 1 do terceiro. Qual a idade? A primeira tem 27, tem o segundo rapaz 24, que inclusive está comigo na farmácia, e o Rapinha do Tacho agora tem 5 anos e meio. A de 27 também seguiu? Está na área da saúde, é médica, fez residência aqui em clínica geral, agora está fazendo residência em Belo Horizonte em oncologia, está no primeiro ano de residência. O rapaz começou direito, mas por conta própria, eu fiz igual meu pai, não o influenciei nem nada, quis mudar de curso, hoje está fazendo faculdade de farmácia, trabalha comigo. Essa influência, essa palavra de influência é até importante para a gente deixar isso também para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Essa influência, às vezes, não precisa partir dos pais, ela é até meio natural, né? Aquela convivência ali, né? É natural, filho de peixe, peixinho é, e acontece que a gente vê aí tanto filho de artista atuando, filho de cantor cantando. Eu acho que na primeira infância aquilo já vai entranhando. Eu não sei te explicar, né? Não que isso seja uma obrigação, mas mesmo que não vá atuar exatamente na mesma área, mas uma influência dos nossos pais, dos nossos antecedentes, a gente tem, né? Sim, com certeza. Agora, lazer, o que eu gosto? Eu gosto muito de assistir futebol. Sou botafoguense. Flamenguista? Não, botafoguense. Botafoguense doente. De qualquer forma, vamos estar lá no nós não vamos brigar por isso, né? Gosto muito. Onde que a gente consegue ir, né? Eu acho que o Botafogo não vai muito longe, não, porque tem o PSG, né? Que hoje é o melhor time do planeta. Realmente é dos desafios. Vamos ver. Ali, né? E gosto de estar junto com um amigo e com família. Ver um bom filme, viajar. Você gosta de coisas boas, né? Adoro. Viagem também traz muito conhecimento. Muito conhecimento. Cultura, né? Uhum. Isso é importante. A esposa seguiu também a área da saúde? Seguiu. Ela já, quando a gente começou o namoro e depois evoluiu para o casamento, ela já estava graduada em pedagogia, já atuava nessa área, e depois ela estudou farmácia. Continua atuando na pedagogia, dá aula no Colégio Tiradentes, para o ensino fundamental, e na parte da tarde está comigo na farmácia. Hoje Barbacena tem uma abertura muito grande, né, para todas as áreas do conhecimento, principalmente para a área da saúde, né? Temos aqui a Unipac, uma gama de cursos, isso já começa, Barbacena é uma referência para a micro-região, até diria um pouco mais do que a micro-região, na área da saúde. Tudo começa lá atrás com a criação da Faculdade de Medicina, se a gente vai um pouco mais atrás com a referência em psiquiatria, com a criação aqui do hospital, o antigo Hospital Colônia, que foi criado em 1903, se não me engano, pelo Dr. Joaquim Dutra, né? Então, vieram muitos médicos para cá. Sim. E os pacientes internados, pacientes necessitados de cuidados psiquiátricos, necessitavam de outros cuidados também, clínicos e tudo. Aí, isso trouxe para Barbacena muitos profissionais da saúde. E hoje nós temos muitos profissionais da saúde que formam em Barbacena, que atuam aqui, mas que atuam também no estado, no país, né? São referência aí. Temos sim. Graças a Deus, hoje a gente tem gente disputando até no exterior, né? Exatamente. Fruto aqui de Barbacena, né? Isso é importante para a cidade, para a região. Sem dúvida. Acaba sendo realmente uma referência na área da saúde. Você vê, né, Gilmar? Só dá condições. O nosso povo é muito inteligente. Eu acho que o brasileiro é muito inteligente. Sim. Eu acho que qualquer povo é inteligente, né? Basta ele ter acesso e condições, vai embora. Isso aí, estamos, infelizmente, chegando ao final aí do nosso podcast dessa semana, hoje conversando essa conversa boa aqui, contando casos aqui com o Dr. Marcelo, ele que é psicólogo, farmacêutico, está à frente aí da farmácia, da Farmavita, que é uma referência em farmácia de manipulação em Barbacena há mais de 30 anos, presta um serviço realmente relevante
emprega, como ele disse aqui, muitas pessoas e presta também um serviço social. Então, realmente, doutor Marcelo, eu agradeço aí essa participação do senhor, a disponibilidade de estar aqui. A gente sabe que o senhor é muito atarefado, mas o senhor quis compartilhar aqui, eu acho que isso também é importante, o senhor trazer essa história de vida para que possa inspirar outras pessoas. Então, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem, né, para inspirar realmente outras pessoas aí que querem seguir a área da saúde, sobretudo a psicologia, a área farmacêutica. Olha, em primeiro lugar, sou eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui. É a primeira vez que a gente tem um contato assim, um prazer te conhecer assim. Eu já, claro, já conhecia, já ouvi e referência também. E parabéns pela sua iniciativa, por esse programa, que tem muito a contribuir aqui para a nossa comunidade. Então, é um prazer assim, a gente contar a nossa história. Para mim foi uma tarde muito prazerosa. E o que eu posso deixar de recado para quem quer entrar na área de saúde é assim: coloque o seu paciente, o seu cliente em primeiro lugar. Esqueça todo o resto. O retorno vem. Paciente e cliente em primeiro lugar. Não pense na questão monetária, não pense na questão mercantilista, a questão de marketing. Marketing. Não pense isso. Faça uma ótima faculdade, se aprimore, leve muito a sério os ensinamentos básicos, porque depois você não vai ter tempo de estudar e eles vão te sustentar depois. Não banalize o ensinamento e depois, após a formatura, procure ter uma experiência, trabalhar num local e tudo, e não tenha pressa de crescer. Tenha sabedoria. As coisas vão acontecer no tempo certo. Né? E isso será reconhecido. São Agostinho já dizia que a vida tem um tempo para tudo, um tempo para cada coisa. Né? O meu caminho foi mais fácil, porque eu já peguei, no caso da farmácia, foi muito mais fácil. Costumo brincar que eu peguei um caminho asfaltado. Mas, assim, eu acho que todo mundo tem que subir a escadinha e chegar lá. Com essa mensagem, doutor Marcelo, nós vamos encerrando mais um episódio do nosso podcast Além da Trilha, e nós voltamos aí no próximo sábado com mais uma edição do Além da Trilha. Muito obrigado a todos.